O dorama O Amor Mora ao Lado é um dorama maravilhoso e hoje você vai acompanhar o resumo completo de todos os episódios desse dorama aqui comigo. Vem acompanhar as aventuras desses dois protagonistas maravilhosos que eu sou completamente apaixonada. Vamos começar! Não esquece de dar o like e seguir o canal. O dorama começa mostrando as mães dos protagonistas se gabando dos filhos e a mãe do Seung-hyo se gaba por ele ser um arquiteto famoso. Já a mãe da Seok-ryu se gaba por ela trabalhar em uma empresa no exterior e estar se casando com um advogado. Nesse momento, ele acaba recebendo um prêmio de melhor projeto de arquitetura da sua empresa e ela acaba chegando repentinamente na Coreia e sua amiga a busca no aeroporto. Como ninguém sabe da sua chegada repentina, ela quer fazer uma surpresa e acaba se encontrando com seu amigo e vizinho de infância. Só que como ela ainda não quer ser descoberta, acaba se escondendo embaixo de uma caixa de papelão, quando avista sua mãe e as amigas dela voltando da trilha. E o seu pai também. Eles implicam e ela fica segurando a caixa para ela não sair. No escritório dele, ela sobe de implicância e ela sem querer tropeça em um fio de uma estante e quase cai a estante sobre ela. Mas ele salva ela e uma estátua caiu nas costas dele e ele se machucou. Já ela acaba vendo uma cicatriz nas costas dele que ela empurrou ele sem querer em um arame enfarpado. Ele aconselha ela a contar para sua família que ela voltou. Depois disso, volta para a amiga paramédica dela e vemos ela indo para uma emergência, onde um cara bêbado caiu de uma cadeira e cortou a testa, mas ele não deixa ela ajudar e a ameaça com uma garrafa de vidro quebrada. E já um civil vê a situação e diz ser faixa vermelha em taekwondo, mas tropeça na grama e cai, machucando a sua mão. Daí ela vai lá, dá um mortal com um chute na garrafa do cara bêbado e diz ser faixa preta em taekwondo. Já o cara bêbado, então, ele deixa ela examiná-lo e o outro da faixa vermelha se apaixona à primeira vista. Corta pra Seung-hyo colocando um monte de roupa para se proteger da mãe dela, pois ela não quer apanhar. Ela está morrendo de medo e pede para o Seung-hyo passar a noite com ela. De brincadeira, é óbvio. E ela confessa que cancelou o casamento, mas a mãe dela escuta tudo sem querer, e todos ficam chocados e o pai dela desmaia. A mãe corre atrás para bater nela, e ela confessa que traiu o ex, por isso que acabou. E o Seung-hyo apanha tudo como um escudo humano. O pai dela defende ela, mas daí ela conta que também se demitiu da empresa em que trabalhava, e o pai dela desmaia de novo e o surto recomeça. Já Seok-ryu e Seung-hyo saem correndo para fugir e sempre com a implicância deles. A mãe dela fica para trás e eles conseguem fugir. Param em um dos bancos e ela faz ele de escudo de novo para tirar as camadas de roupa que tinha colocado. Logo após, eles sentam para conversar e ele não acredita que ela traiu. Já ela confessa a realidade e diz que está muito sobrecarregada e não sabia como se reiniciar. Logo em seguida essa conversa, eles voltam para a casa dela e a briga recomeça com a mãe. Ele até joga ela para os leões e vai embora, sorrindo, pois ela voltou e as coisas vão voltar a serem caóticas. Depois disso, o episódio acaba e começa o episódio 2. No episódio 2 começa com um flashback deles adolescentes, sendo amigos e implicantes um com o outro. Quando volta para a casa dela, ela confessa para sua mãe que estava entediada da vida nos Estados Unidos, mas ela diz que quer ficar à toa para descansar, mas a mãe dela não gostou muito e diz pra ela conseguir um emprego logo. Pela manhã, os dois amigos, Seung-hyo e Jung Mo-yoon, vão para a casa dela e tomam um café da manhã com a família dela. A amiga dela tenta entender o porquê de ela ter feito isso, mas ela não diz o verdadeiro motivo. Logo em seguida, ela se vinga por ontem à noite que ele entregou ela para os leões, dando uma chave de braço nele, mas a mãe dela o protege. Então, eles vão para o escritório dele e a fotógrafa pergunta como foi a infância deles. E ela começa a contar para eles e como ela cuidou e protegeu dele na infância. Mas essa versão era um pouco equivocada e ele conta a versão dele e foi bem diferente. A versão dele era que ela era uma maluca caótica. Logo depois, corta para a mãe dela escutando as vizinhas fofoqueiras e brigando com o marido por não ir tirar satisfação com a filha para saber o que realmente aconteceu
aconteceu. Logo depois, no terraço, as duas amigas, Seok-ryu e Mo-yeon, se encontram no terraço para conversar. Logo em seguida, o Seon-ryo chega e a melhor amiga vai comprar bebidas. E ela pergunta para ele o que havia acontecido mais cedo, pois no escritório dele ele estava bem sério quando ela saiu. E mostra um flashback dele perdendo um projeto importante e que estava com dívidas a pagar. Mas ele não fala isso pra ela e a aconselha a contar a verdade para a mãe dela. Logo em seguida, ela dá mais uma chave de braço nele e se implicam mais uma vez. Corta para o outro dia, a mãe dela ainda está irritada e tenta contatar o ex-genro para saber o que aconteceu, por enquanto sem sucesso. Mas Seok-ryu descobriu que a mãe dela ligou pra ele e ficou muito brava. Enquanto isso, Seon-ryo ainda está preocupado com as dívidas de empréstimo. E ele acaba encontrando o Faixa Vermelha e ajuda ele e uma idosa a levar uns objetos para um lugar e vender papelões. E ficam com muito dó da senhorinha. Depois disso, mostram um flashback mostrando o quanto que ela estava sofrendo nos Estados Unidos e o quanto o ex menosprezou ela e não deu a ela atenção e ainda por cima atraiu. Logo em seguida, à noite e após comprar um pé de romã, os dois se encontram na porta da casa dela e ela dá de presente o pé de romã que acabou de comprar e diz que não vai na inauguração dele. No outro dia, todos vão para a inauguração de Seon-ryo e o prestigiam. Ela acaba indo também e o elogia, mas ela vai para lá para falar com a mãe dela. Mas a mãe dela fica brava com ela e não quer mais que ninguém fale mal da filha dela. E as amigas super falsas. Mas a mãe dela até mente sobre a situação da filha. E a Seok-ryu fica bem chateada com a situação e elas brigam novamente. Já a mãe dela tenta fazer as malas dela e elas discutem. A mãe dela diz altos e baixos sobre a situação e a Seok-ryu diz algumas coisas ruins que passou e chora falando da situação. Quando ela sai de casa, ela encontra o Seon-ryo no parquinho e eles se implicam um pouco. Eles conversam um pouco sobre a infância deles e logo em seguida começa a chover. Ele vai comprar um guarda-chuva para os dois. Não se force a sorrir, se a vontade é de chorar. É o que ele diz pra ela, enquanto ela desaba pela situação. A mãe dela em casa também chora com a situação, pois também sofreu com isso. Já eles no parquinho conversam sobre o que houve na inauguração. Logo em seguida passa uma estrela cadente e cada um deles faz um pedido. Ele pediu que o escritório dele não falisse e ela percebe que tem algo de errado com ele também. E então ele confessa a situação. No outro dia, logo cedo, ela sai de casa e os pais dela e o Seon-ryo arrumaram o quarto dela e entenderam. E a paz na casa começa a reinar. O episódio acaba após ela descobrir que ele voltou a morar ao lado da casa dela e várias memórias vêm à cabeça. Começa o episódio 3 com o Seon-ryo disputando uma competição de natação na sua época de escola. E a Seok-ryu fica torcendo por ele na arquibancada. Quando a competição começa, ele acorda e era só um sonho. Ele acorda com um grito da Seok-ryu e eles se implicam um pouco pela janela. E ele até dá um spoiler da série que ela tá assistindo. Ele volta a dormir e o sonho recomeça e acaba mostrando que ele ganhou essa competição. Depois que ele acorda, toma um café bem desconfortável com a família dele e sai para trabalhar, vivendo sua vida de desempregada e faz uma lista de afazeres que consta com assistir TV, jogar videogame e outras coisas. Quando ela fica entediada, liga pra ele e convida ele para um café, mas ele recusa. Mas ela diz que tem outra amiga, a Mo-yeon, e convida e ela vai. E quando dá 6 horas, se encontram na biblioteca para tomar um café. E Seon-ryo aparece lá também e eles fazem a implicância deles que é comum já. No outro dia, Seok-ryu vai para o restaurante do seu pai e pede se pode ajudá-los, mas os pais dela não querem ajuda. Logo em seguida, chega uma ex-professora dela e faz um pedido para levar até a escola. Hoje em dia, ela é a diretora da escola. A Seok-ryu a ajuda a levar o pedido até lá e acaba encontrando o Seon-ryo lá também e eles conversam com a diretora. Quando acaba, ela fica encurralada e acaba entrando nas salas e conversando com os alunos. E eles perguntam qual era o verdadeiro sonho dela quando adolescente, mas não aparece ela respondendo. Quando ela sai da escola, encontra Seon-ryo e eles vão para o fundo da escola para desenterrar uma cápsula do tempo, mas eles não a encontram e vão embora. Corta pra Mo-yeon e o Kang Dan-ho. Ela indo para uma emergência, mas eles ficam presos em um congestionamento. Então Kang Dan-ho sai do carro dele e vai pedindo de carro em carro para que as pessoas abram espaço para que a ambulância pudesse passar. E a Mo-yeon
fica de boca aberta com a atitude dele. Quando volta pra Seon-hyo, ele está em uma reunião para um projeto, mas ele não quer aceitar, pois não concorda com as condições, principalmente porque eles queriam fazer até mesmo plágio de outros edifícios. Ele acaba até mesmo brigando com seu sócio por conta disso. Já a Seok-hyo acaba indo para uma entrevista de emprego, mas ela parece bem desconfortável com a situação e conta um pouco por quanto tempo trabalhou nos Estados Unidos. Logo em seguida, eles acabam se encontrando quando ela sai do café em que estava e conversam no parque sobre se ela deveria aceitar ou não o novo emprego. E ele joga as questões de ela ter desistido para descansar e que deveria ir atrás dos sonhos dela, mas ela se sente fracassada e não se sente bem em sonhar. Eles brigam e ele sai triste da situação. Quando volta para a casa dele, vê as medalhas que ganhou da natação e lembra de um flashback de ela dando um presente de uma toalha que estava escrita Ouro em Pequim 2008 e deseja boa sorte a ele. Quando ele vira a esquina, acaba sendo atropelado por um carro e vai para o hospital. Mostra o quanto ela chorou por ele no hospital e que ele nunca mais vai poder nadar e a carreira foi completamente comprometida. E mostra o quanto ele ficou triste e desapontado com a situação. E quando volta para 2024, ele está remoendo a história novamente. Pela manhã, Seon-hyo volta para a empresa e se desculpa com seu sócio e eles fazem as pazes. Já quando vemos a Seok-hyo, novamente ela está na escola e pensa sobre a pergunta dos alunos, sobre o que ela queria realmente ter sido. E diz para eles que nunca tinha pensado nisso, pois só queria ser a filha perfeita, a número 1 da escola e queria ter a aprovação dos professores. E que ela não pensava em quais sonhos ela queria ter, só queria ser a melhor e se frustra com a vida dela. À noite, Seok-hyo volta para os fundos da escola para desenterrar a cápsula do tempo, mas a diretora a encontra e assusta ela. E a Seok-hyo conta a verdade para a diretora de ter se demitido. A diretora diz que Seon-ho está na piscina e quando ela vai até lá, encontra ele com a cápsula do tempo em mãos. E ele está lendo a carta dela. Ela corre atrás dele para que ele não leia, mas ele continua lendo e correndo. Ele até pula na piscina para correr dela e conversam sobre a situação de não poder mais nadar. E mostram um flashback de ela tentando ajudar ele a se recuperar. Mas ele não queria aceitar ajuda. Mas ela é muito insistente e ele expulsa ela várias vezes do quarto. Quando eles voltam para a piscina, ele diz a seguinte frase: a doida que enfrenta com um machado o urso ferido que se trancou na caverna. Foi o que ele disse quando ela não estava bem com a própria situação. Até que ela pula na piscina com ele e mostra que ela ainda pode ser incrível e doida. Mas ela não sabe nadar e quase se afoga. Mas ele segura ela. E na cena da piscina, quando ela consegue se acalmar e conversar com o Seon-hyo, até desabafa com ele. Ele também diz que se sentia mal com ele mesmo, pois não podia mais nadar. E que ela também poderia encontrar um objetivo na vida, já que ele encontrou o objetivo de ser arquiteto e ele gosta tanto disso. Acaba o episódio 3 com o flashback e mostra o que ele tinha escrito na carta dele, que era o seguinte: será que ele tinha conseguido chamar a Seok-hyo pra sair? Pois esse era o verdadeiro objetivo dele. O episódio 4 começa com eles abrindo a cápsula do tempo novamente. Ele acaba ficando constrangido com a carta dele, pois leu e relembrou que ele gostava dela. E ela corre atrás dele, pois quer saber o que tinha na carta dele. Mas ele foge antes que ela consiga o alcançar. E quando ele chega em casa, se esconde no quarto e fica refletindo sobre o que escreveu e tenta se convencer que não gosta mais dela. E quando se encontram na rua, ela vai até o escritório dele para tomar café. Lá, o sócio dele vem com a notícia que eles estão prestes a conseguir um trabalho com a ex-empresa que ela trabalhou, a Grape. Eles se olham, meio que já entendendo a situação. E o sócio dele pede para que ela os ajude, pois é uma empresa importante e muito rígida com os trabalhos. E ela diz que pode ajudá-los e começam os trabalhos. Mais tarde naquele dia, Moyeon e Dan-oh acabam até se estranhando um pouco, mas ela ainda não sabe que ele é o cara que ajudou ela aquele dia. Dan-oh acaba tendo que sair da conversa deles, então acabam ficando só os três, mas eles levantam e vão caminhando. No outro dia, mostra Seok-hyo e Seon-hyo trabalhando juntos no projeto para a Grape, a antiga empresa da Seok-hyo, e mostra ela falando em inglês com os funcionários da Grape. E depois que os dois saem da conversa, ela acaba escutando no notebook dela os funcionários lá da Grape estão pensando em recusá-los como pretendentes à vaga do negócio também. Corta pra Seok-hyo e Seon-ho, ela entrando, batendo forte na porta e pedindo pra eles irem almoçar. Só que ela entra com raiva e diz que ele não vai ser escolhido pela Grape para conseguir o negócio que ele tanto queria. E eles acabam brigando com essa situação, pois ela sente que a Grape é
uma empresa bem ruim e que ele não tem que se esforçar tanto pra conseguir esse trabalho. Mas ele, enquanto o ateliê dele está em jogo, ele vai trabalhar pra conseguir sempre tudo do bom e do melhor. Moyeon e Seok-Hyo se encontram à noite para tomar um café na casa da Moyeon. E elas acabam conversando sobre a menininha que a Moyeon encontrou logo cedo. E ela diz que é uma menina super inteligente e que não chega nem aos pés da Seok-Hyo. É claro que é uma brincadeira. Seon-Hyo e o seu sócio acabam conversando sobre o negócio com a Grape, mas eles continuam trabalhando no projeto e o Seon-Hyo não contou a verdade para o seu sócio e ele se sente um pouco mal com isso. Mais tarde, no outro dia, Moyeon e Kang Do-no se encontram de novo na loja de conveniência e brigam por um pirulito dessa vez. E ela até compara que ele tem o mesmo carro do cara que ela tinha encontrado aquele dia lá do paramédico que ele ajudou a ambulância. Seon-Hyo e Seok-Hyo se encontram na frente da empresa do Seon-Ho e eles vão para a entrevista que eles têm com a Grape. Eles chegam em um hotel para fazer essa entrevista com a Grape. Ela meio que se sente totalmente desconfortável com a ação. A cara dela é de um total desconforto e o Seon-Hyo acaba percebendo a situação, o quanto ela está desconfortável. Mas como seu sócio ainda não sabe da situação que ela tinha ouvido um tempo atrás, ele acaba não se metendo na situação e mostra até um flashback de ela trabalhando nesse mesmo projeto anteriormente. Só que nesse flashback ela acaba ouvindo esse tal Chris falando com outros funcionários que é só bater nas costas dela que ela vai fazer tudo o que você quiser. E eles acabam acatando a ideia e também falam mal dela pelas costas. Ela acaba ouvindo tudo isso e fica totalmente chateada com a situação. Quando volta para 2024, mostra ela derrubando as coisas e ficando um pouco desastrada com a situação. Ela vai ao banheiro, se lava e quando sai está o Chris na porta e ele diz coisas um pouco ruins pra ela. Ela era super fácil de manipular e que ela era muito fácil de fazer as coisas para os outros. Era só manipular ela que era muito fácil. Só que o Seon-Hyo vê a situação, encurrala ele pela parede e começa a dizer poucas e boas também. Só que ele continua dizendo coisas horríveis, mas a Seok-Hyo consegue segurar o Seon-Ho. Só que ele continua falando coisas pra ela e ela se estressa com ele e dá um socão na cara dele. Nessa hora eu gritei de alegria. E ela não abaixa a cabeça pra ele em nenhum momento. E ainda defende o ateliê do Seon-Hyo. Eles saem do hotel e ela pede pra ficar sozinha. Mas o Seon-Hyo segue ela. Logo após uma longa caminhada, ela senta em uma escada, pois os pés dela estão doendo. E ele dá um chinelo pra ela. E eles conversam sobre a situação. Então, eles acabam indo para um daqueles lugares onde tem vários corações. E o Seon-Ho acaba pedindo pra ela escrever nos corações o nome das pessoas que fizeram mal a ela. E eles acabam meio que jogando uma praga para as pessoas que fizeram mal a ela. E se sentem super felizes depois disso. E até mesmo um pouco mais aliviados com a situação. Não anula o que aconteceu, mas alivia. No meio da conversa deles, ele acaba recebendo uma ligação do seu sócio. E ele diz que eles conseguiram sim um projeto da Grape também. Só que não era o projeto grandão na qual eles estavam sendo selecionados, e sim o projeto de uma loja para o ano que vem. E o Seon-Ho acaba ficando mais feliz com a notícia, que o sócio também ficou bem feliz, então final feliz. E ele diz também que a chefe gostou da proposta deles e do trabalho que eles fizeram. E ele diz também que o Chris foi demitido. E mostra que o sócio do Seon-Hyo gravou toda a conversa que eles tiveram e mostrou como prova para a demissão do Chris. Ele é completamente genial. Ele coloca o Chris na linha e manda até ele chamar ele de senhor. E depois de receber a notícia, a Seok-Hyo abraça o Seon-Hyo. E ele fica com um sorrisinho de orelha a orelha. E mostra um flashback dele entregando a medalha de natação pra ela. E o Kang Do-no tirando foto deles, fazendo esse movimento de entregar a medalha. Do Seon-Ho entregar a medalha pra Seok-Hyo. Nesse mesmo flashback mostra o que também estava escrito na carta dele, que ele tinha que ter coragem de se declarar pra ela, mas que ele nunca conseguiu isso, pois ele não queria acabar com a amizade deles. Episódio 5 começa com o Seon-Ho e a Seok-Hyo nos Estados Unidos, quando ela estava fazendo faculdade. E mostra ele cuidando dela, e ele sabe que ele gosta dela, então ele até acaricia o rosto dela. Mas ele descobre ali que ela já tem namorado e fica
frustrado por ele não ter conseguido se declarar pra ela no tempo da escola. Quando volta para 2024, ela está cozinhando pra ele. E a implicância de sempre tá sempre ali. Logo em seguida, quando a comida já está servida na mesa, a Mo-yoon chega e atrapalha um climinha que eles estavam tendo. E ela confessa pra Mo-yoon que ainda ama o ex dela. E o Seung-hyo entra depois disso, mas ele não escuta o que ela falou. Mas mesmo assim ele sai triste, pois viu a foto dela noiva no celular, pois as meninas estavam olhando. No outro dia, Seok-hyo vai para a empresa do Seung-hyo e conversa com o sócio dele sobre a situação anterior. E o sócio faz uma proposta para que ela trabalhe no projeto da Grape. Mas o Seung-hyo fica bravinho e não quer que ela trabalhe, pois ele tá preocupado com ela trabalhar com a empresa que ela pediu demissão, não é mesmo? Então, o sócio deixa isso de lado e eles vão num restaurante almoçar. E no almoço, a Nayeon acaba falando sobre um webtoon. Ele se embrava porque ele tava falando sobre coisas do passado e tal, e ele não quer mais gostar dela porque é uma coisa do passado. Então isso tá encucado na cabeça dele. Toca pra Mo-yoon tentando procurar a menina que ela não sabe nem o nome ainda. Mas ela acaba se esbarrando com o Kanda-no. Mas ele está abaixado e procurando um trevo de 4 folhas. E ela até ajuda ele a procurar e acha um. E ele sai correndo com o trevo de 4 folhas na mão. Quando eles voltam para o escritório, Seung-hyo tá bem bravo com ela com a situação. E eles brigam, principalmente por ele achar que ela tem que ir atrás do sonho, mas ela não tá indo e fica ali com ele. Eles brigam por causa disso. Só que daí aparece uma mulher e abraça ele por trás. Logo em seguida, nós descobrimos que é a ex dele. Mas ela só está ali porque ela tem um projeto para o Seung-hyo de arquitetura para ele fazer. Quando ele sai do escritório, ele encontra o pai da Seok-hyo e eles vão juntos beber soju em um bar. E no dia seguinte, Seok-hyo vai até o quarto do seu irmão e encontra nada mais, ninguém menos do que o Seung-hyo deitado na cama dele. E ele se assusta, levanta rápido e cai por cima dela sem camisa. E o irmão dela sai gritando, meio que achando que era a safadeza que eles estavam fazendo. Depois disso, ele bate o dedinho com força numa mesa lá e ele vai até pro hospital porque teve uma torção no dedinho. E depois do hospital, eles contam como realmente aconteceu, deles saindo bêbados do bar e eles vão para uma saideira na casa da Seok-hyo. Ela se oferece para dirigir para ele e eles vão para um workshop. Só que em seguida, Mo-yoon e Kanda-no se encontram e conversam na frente de uma loja de conveniência. E depois, Seok-hyo e Seung-hyo vão para uma excursão lá com a ex-namorada do Seung-hyo. E a Seok-hyo até parece um pouco enciumada com a situação. E a Seok-hyo até se oferece pra ajudar ela a fazer molho fermentado. E ela acaba se divertindo muito com o processo. Seung-hyo e a ex dele vão para um lugar para conversar. E ela confessa que ela quer algo mais com ele, não só uma colaboração, mas que o trabalho sempre vai vir em primeiro lugar. A ex do Seung-hyo pede pra eles fazerem um vaso. Enquanto eles estão fazendo, a Seok-hyo encontra eles e olha e parece um pouco enciumada com isso. E daí ela sai correndo pra ir no banheiro. Depois, quando se encontram lá fora, ela até pede desculpa por ter interrompido os dois. Ela diz que até torce por eles e ele fica muito bravo com a situação e fala pra ela não se meter na vida dele. A gente sabe por quê? Porque ele gosta dela, né? Ele até vai pra fora pra pegar um ar e mostra um flashback dele voltando pra pegar a carteira aquele dia que ele foi comprar bebida alcoólica e escutando que ela ainda amava o ex dela. Mostra ele bem triste sentado no banquinho. Volta pra Mo-yoon, que ela está numa emergência novamente. E eles entram na casa de uma menininha que ela está deitada e eles levam ela para o hospital. E ela vê que é a menininha que ela tinha encontrado aquele dia no parque. Seok-hyo se oferece para ajudar a ex do Seung-hyo e ela derruba o molho que elas estavam carregando. Seung-hyo até grita e briga com ela por causa disso. Já quando passa para o hospital, a Mo-yoon trata a menina e descobrimos que ela é filha do Kanda-no. No campo, novamente, eles ajuntam o molho que caiu no chão e eles cozinham juntos, o grupo todo, sem o Seung-hyo. Quando ela está lavando os pratos, conversa com a ex do Seung-hyo sobre a receita da comida e sobre cerâmica. No hospital, a Mo-yoon dá um esporro no Kanda-no por deixar a sua filha sozinha e ele chora ouvindo tudo. A filha dele até fica com brava da Mo-yoon por ter gritado com o pai dela. Quando a
a ex do Seung-ho encontra ele, eles conversam o porquê de ela ter terminado com ele, pois ela achava ele um pouco frio com ela. E ela diz que tá com ciúme da Seok-hyo e do Seung-ho, pois ele trata ela diferente e até o jeito que ele olha é diferente. Pela noite, Seung-hyo e Seok-hyo se encontram e eles procuram o molho de soja misterioso de 100 anos. E com a conversa, ela entende que o sonho dela é cozinhar. E ele sorri junto com ela porque ele tá muito feliz que ela encontrou o sonho dela. E ele percebe o quanto ele está apaixonado por ela, somente por ela sorrir perto dele. E assim acaba o episódio 5. Vamos para o próximo agora. O episódio 6 começa com a Seok-hyo olhando um álbum de fotos e lembrando de momentos da infância deles. O Seung-ho também acaba lembrando de alguns momentos. No outro dia, a Seok-hyo vai na casa do Seung-ho e entrega comida para os pais dele, que a mãe dele fez. E sobe para o quarto dele e procura a cápsula do tempo e acha a carta que ele escreveu a ela e lê essa carta. Mas ele chega e vê ela lendo e fica totalmente constrangido e até rasga a carta. E diz pra ela que aquilo lá era uma piada, o que ele tinha escrito. Ela sai da casa dele e vai para uma lanchonete do pai e tem lembranças da infância dela lá. No escritório do Kang-do-no, ele diz que sua filha teve alta e pede para mudar de cargo para passar mais tempo com a filha. Já na Seok-hyo, novamente, ela tá em casa e ela se inscreve em um curso de culinária. O clima entre os dois não está legal por causa da carta. Eles se encontram e se estranham bastante. Mo-yoon encontra a Seok-hyo no parque e ela conta sobre o sonho de fazer culinária e recebe total apoio da amiga. E eles até convidam o Seung-ho pra comemorar, mas ele recusa e não vai. Logo em seguida, Seung-ho encontra o Kang-do-no e eles encontram a filha dele na casa dele e tomam um leite de soja juntos e conversam sobre a Seok-hyo e a situação de o Seung-ho gostar dela meio que indiretamente. A Mo-yoon escuta toda a conversa deles atrás do muro. No outro dia, eles se encontram na frente de casa e se estranham de novo. Então ela vai para a escola de culinária e adora o que está fazendo. À noite, Seung-ho encontra alguns amigos e eles bebem juntos. Quando ele sai do restaurante e encontra o pai da Seok-hyo e o vê com outra mulher e o confronta depois. E eles ficam de segredinho entre eles. No outro dia, Kang-do-no e Mo-yoon se encontram em uma loja de conveniência e comem juntos e conversam sobre a filha dele e que a Mo-yoon é muito legal e que ele é um bom pai. Eles até meio que fazem as pazes ali. Ele fica bêbado e ela tem que levar ele pra casa arrastado, mas deixa ele jogado na rua e só joga um cobertor pra ele. Na casa da Seok-hyo as coisas não estão boas e os pais dela brigam. E o pai conta pra família de uma coisa que aconteceu e que ele está devendo 30 milhões de wons, pois ele estragou um relógio caro de uns adolescentes que foram no restaurante dele. Ele estava trabalhando com bicos por conta disso. Ele foge da situação e a Seok-hyo vai atrás dele e o ajuda. Pela manhã, ela vai atrás de provas para ajudar o seu pai, mas Seung-ho também foi atrás e já está resolvendo a situação. E descobrem até sobre a falcatrua que os garotos estavam fazendo. E os garotos fogem, eles começam uma correria atrás para pegá-los. E a Seok-hyo chega uma hora dando até bolsada no menino. E eles resolvem a situação indo até a delegacia. E até mesmo os pais da Seok-hyo fazem as pazes depois disso. No outro dia, Seok-hyo vai para o curso de culinária dela e cozinha pensando no Seung-ho e leva a comida para ele à noite. Eles lembram da infância deles comendo aquela comida, mas o Seung-ho tá muito chateado e briga com ela e diz pra ela não se intrometer na vida dele e ele não aceita a comida. Mas ela diz que não vai parar de se intrometer. Ele sai da conversa e ela vai atrás dele, pois ela quer explicações e o episódio acaba sem respostas. O episódio 7 começa com ela indo atrás dele e pedindo satisfação pra ele, mas o ex dela aparece e os interrompe. E o Seung-ho e o ex dela se estranham. Os pais dela chegam e pedem satisfação pra ela, e os pais dela se metem na vida dela sem que ela queira isso. Eles vão para a casa da Seok-hyo e a mãe dela faz comida pra ele. O pai dela não gosta dele nem um pouco. Já o Seung-ho fica do lado de fora da casa, meio apreensivo com tudo isso, e encontra Mo-yoon e eles ficam bravos juntos. Na casa da Seok-hyo, eles começam a brigar com o ex dela. Saem pra fora, ele e a Seok-hyo, e quando muda pra o Seung-ho e a Mo-yoon, mostra ela admitindo
admitindo que leu e lembra da carta dele, e aconselha ele a contar sobre os seus sentimentos para Seok-Hyo. Em um restaurante, a Seok-Hyo e o seu ex conversam sobre a relação deles. Ele diz que ainda ama ela, mas ela diz que quer esquecer ele e sai do restaurante. Ela vai para a casa da Moyeon, pois não quer ir para a casa dela, e elas dormem e conversam lá e a Moyeon pergunta para Seok-Hyo se ainda ama o ex dela, e ela diz que tá feliz por ter acabado e que gostava dos momentos bons que teve, mas que agora já acabou. No outro dia, quando ela está indo para sua aula de culinária, encontra o seu ex na rua e sabe que foi a mãe dela que arquitetou todo esse encontro. O Seung-ho sai e a Seok-Hyo vai junto com ele de bicicleta, e ele leva ela para o curso de culinária. Lá, ela desconta a raiva dela na comida, pois brigou com o Seung-ho logo atrás. No escritório dele, ele chega e trabalha no projeto com a ex dele. O Kang Do-no vai buscar sua filha. Na escola encontra a Moyeon e ela ajuda um homem que bateu o carro e está inconsciente. E eles veem toda essa situação. Em seguida, Seok-Hyo volta para casa e esbarra com o ex dele. E eles vão almoçar. A filha do Do-no até ajuda a Moyeon com o machucado dela e eles a convidam para ir na casa deles. E ela descobre que o herói dela, o Senhor Lama, é nada mais ninguém menos que o Kang Do-no. Moyeon vai atrás deles e quando ela descobre que ele é o herói, ela sai correndo do carro. Mas ele vai atrás dela, dá pra ela os remédios que ele comprou pra ajudar ela com o machucado. E ela fica com o coração batendo mais forte por causa dele. À noite, Seok-Hyo e Seung-ho se encontram na frente da casa dela, mas ela sai sozinha e acha que está sendo seguida. Mas era ele que estava atrás dela. Ele diz a resposta sobre aquela noite, mas ela o interrompe e não quer saber, e ele respeita ela. Pela manhã é o aniversário da mãe do Seung-ho, mas ninguém lembra dela e ela fica chateada. A ex dele chama ele para ver a chaleira que ela fez e o convida para ir em um restaurante almoçar. A Moyeon ainda está mexida por causa do Kang Do-no e ele ainda tá pensando nela também. No almoço, eles encontram a Seok-Hyo com o ex dela também e fica um clima bem estranho nas mesas. Ele fica bravo, pois ela quebrou a promessa que ela fez de não se encontrar com o ex. No grupo das mães deles, elas fingiram que esqueceram o aniversário dela e prepararam uma surpresa para a mãe do Seung-ho. E ela chora, pois estava bem chateada que eles não tinham lembrado. Na cena seguinte, mostra o resultado do concurso da piscina e que o Seung-ho ganhou. E mostra que a Seok-Hyo estava apreensiva com isso. O pai do Seung-ho chega em casa, mas acha que a mãe do Seung-ho está traindo ele, o que não é verdade. E mostra todos os momentos perdidos do Seung-ho se declarar para Seok-Hyo. Enquanto ele sai correndo e chega no restaurante e diz que gosta dela. O episódio acaba com essa declaração. No episódio 8, continuando com a declaração de ele gostar dela, ela se queima com uma panela e ele cuida dela. Ela fica bem sem jeito com o que ele disse. Ele dá um tempo para ela pensar no assunto, mas diz que só quer cuidar e ver ela bem. Na casa do Seung-ho, a mãe dele ganha um presente do seu filho e o pai dele volta para o trabalho, pois está triste e não gostou de ter ido para casa. Quando Seok-Hyo volta para casa, lava o rosto e pensa em um momento que ela sentiu algo por ele. No Seung-ho, ele fica apreensivo em ter se declarado e surta. Pela manhã, eles viraram a noite preocupados um com o outro. Eles se encontram na frente de casa e ela devolve a gravata dele e conversam sobre a resposta dela e diz que precisa de um tempo para pensar. Eles vão para o mercado local para decidir o tempo que ela pode ter com a validade dos produtos. E ela até sente o coração bater mais forte quando olha para ele, mas sai correndo para fugir disso. No Kang Do-no, ele quer escrever sobre os paramédicos, sobre que os paramédicos sofrem no emprego por causa da Moyeon e vai até ela para ser o dia todo paramédico, só para visualizar como eles trabalham e ela se sente atraída por ele. Depois disso, mostra como a Seok-Hyo e o seu ex se conheceram e ele se encontra com a mãe dela e ela quer ouvir o que ele tem a dizer e quer explicações do término deles. Quando volta pro Seung-ho, ele manda uma foto para ela e ela tem 11 dias para dar as respostas. Os pais da Seok-Hyo brigam por a mãe dela ter se encontrado com o ex da filha, mas o pai não quer saber e acha que são bobagens. Mas ela só quer que a filha case por superficialidades. No outro dia, Seung-ho encontra a sua ex e a Seok-Hyo encontra o seu ex e mostra um flashback de eles se conhecendo. Em seguida, a mãe da Seok-Hyo vê ela saindo da escola de culinária e vai atrás do seu marido para eles confrontarem e brigarem com ela, se metendo na vida da sua filha. E ela confessa para os pais que estava fazendo um curso de culinária e que ela estava levando muito a sério, mas eles não aceitam bem e até chamam ela
ela de burra e mentalidade fraca. Ela fica bem chateada e que eles cobram demais ela e não cobram o irmão dela. Ela sai de casa e o Seung-ho vai atrás dela e consola ela. Pela manhã mostra o Kang-do trabalhando como paramédico para ele entender como funciona o trabalho. E a Moyeon mostra tudo o que ele precisa saber, e eles vão a várias emergências juntos. No final do dia, Seok-Hyo vai para o escritório do Seung-ho para cozinhar, mas encontra o ex no caminho e ele vai junto, pois será um cliente do Seung-ho. E os dois ficam marcando território em volta dela cozinhando. A Moyeon e o Kang-do vão jantar juntos com a equipe dela. Na Seok-Hyo, ela acaba passando mal por conta do estômago e o ex dela a leva para o hospital. E o Seung-ho fica um pouco triste, pois ele queria ser o escolhido. No hospital, descobrimos que ela tinha câncer de estômago e que removeram 70% do estômago dela. O episódio 9 começa com a Seok-Hyo sendo pedida pelo ex-namorado dela em casamento e mostra a cena disso. Logo em seguida, mostra o passado dela descobrindo o câncer de estômago que ela teve que retirar metade do estômago dela. No presente, Seung-ho está preocupado com a Seok-Hyo e mostra ela no hospital recebendo o resultado dos testes que ela fez. Mas isso ainda não é nos mostrado. Ela sai do hospital e encontra o seu ex lá fora. E quando ele pergunta sobre os exames, o Seung-ho chega de carro muito preocupado com ela. E os dois se oferecem para levar ela para casa e ela prefere ir com o Seung-ho. E mostram vários flashbacks de ela lidando com a doença dela tentando ligar pra mãe dela pra avisar disso, mas não conseguindo, de o namorado dela cuidando dela, nesse caso de quando ela descobriu a doença, e vários flashbacks disso. No presente, Seung-ho conversa com Moyeon e ele diz que tá bem chateado, pois a Seok-Hyo escolheu o ex dela ao invés dele. E eles conversam em um lugar onde eles estavam brincando daquele jogo de tênis. E a Moyeon diz que ele tem que ser mais firme e tentar demonstrar os sentimentos dele melhor. Pela manhã, Seok-Hyo desce as escadas e encontra sua família. Ela e a mãe dela acabam tendo uma discussão, pois a mãe dela não aceita que a filha dela quer cozinhar e diz que ela precisa arranjar outro emprego mesmo assim. A Seok-Hyo sai brava da situação, até batendo porta. No portão ela encontra Seung-ho e eles vão juntos tomar café da manhã. Lá eles comem uma sopa de arroz e ela finge que está bem, mas vai ao banheiro com muita dor no estômago, mas não conta pra ele. Depois disso, ele vai para o escritório dele e até leva a planta para uma floricultura, pois ela está meio doentinha. Quando a Seok-Hyo está saindo da sua aula de culinária, encontra o ex dela na porta e eles conversam. Ele dá pra ela um envelope com algumas fotos de uma faculdade nos Estados Unidos pra ela recomeçar a vida dela. E dentro do envelope também tem um anel de noivado, pois ele tá querendo recomeçar tudo com ela novamente. À noite, a Seok-Hyo vai encontrar o Seung-ho no parquinho pra eles conversarem. E ela diz que foi pedida em casamento pelo ex dela novamente. E diz que lembra das coisas boas que eles tiveram juntos e que até poderia ter aceitado o pedido novamente. E o Seung-ho fica bem triste com isso, pois ele acha que não tem mais chances. E ela diz que ainda não enxerga ele como homem, e sim como o amigo de infância dela. E ela até duvida dos sentimentos que ele tem por ela, mas ele diz que ela não deve duvidar, mas que ele ainda tem o leite que ainda não venceu, e que sim, ele gosta muito dela. No outro dia, com a Moyeon, ela e os amigos dela paramédicos estão vendo o artigo que o Kang-do fez pra eles, e ela adorou isso demais. E o Kang-do liga pra ela e chama ela para ir lá fora, pois ele quer dar um presente pra ela, e eles conversam um pouquinho. E ela acha que tem alguma coisa de errado com ela, pois o coração dela tá batendo mais forte pelo Kang-do. No Seung-ho, ele tem que resolver uma obra, pois tem um senhorzinho que tá meio que empacando a obra dele de acontecer. Então ele tem que resolver isso do trabalho dele. E quando eles acham que está tudo resolvido nesse caso, um funcionário dele entra na sala e diz que não achou os papéis necessários para resolver a situação. Então, ele fica meio chateado com isso e ainda não está resolvido. Ele sai da empresa dele e vai jantar com a mãe da Seok-Hyo, mas ela tem que sair para uma reunião de bairro e a Seok-Hyo sai do quarto e vai conversar com ele. E ela fala para ele jogar aquele leite fora, pois ela só vê ele como um amigo e diz que essa é a resposta final dela. Ele fica bem triste e quase chora comendo a comida da mãe dela. E em cima, no quarto dela, ela pensa no flashback de ela ter sido pedida em casamento e de como era a vida deles nos Estados Unidos com o ex dela. E até mostra que ela teve
uma depressão um pouco severa também nesse tempo. E até mostra que ele não traiu ela. E mostra que eles estavam passando por uma barra bem difícil, de ele ter que cuidar dela e sentir obrigado a fazer isso, e como ela estava se sentindo mal com essa situação. E ele fala que veio essa maldita depressão dela e em como ele estava se sentindo mal. E ela fica bem triste por ele não estar entendendo a situação dela nisso. E foi ali que ela decidiu terminar com ele e ir embora. E o porquê dela não ter aceitado se casar com ele novamente. Mostra a cicatriz na barriga dela por conta da cirurgia, e que ela talvez até goste do Seung-ho, mas não quer um relacionamento por conta da doença dela, que pode sim um dia voltar. No Kang-do-no e a sua filha, a babá dele acaba meio que se machucando e não podendo ir cuidar da filha dele. Então, a filha dele dá a ideia de ela ficar com a Moyeon, e a Moyeon dá a ideia, porque ela não pode ficar com a filha dele, ela dá a ideia de ela ficar com aquelas senhoras do bairro, que é a mãe da Seok-hyo, do Seung-ho e da Moyeon. Na empresa do Seung-ho, o funcionário dele entra numa sala e entrega a carta de demissão dele. Mas ele diz que o problema já está resolvido e que eles fizeram um acordo corretamente. E eles não aceitam de jeito nenhum a carta de demissão do funcionário. Depois da reunião, ele não passa muito bem e mostra ele doente de cama. E ele tem um sonho de quando eles eram crianças e a mãe dele ia trabalhar e ele ficava chorando. E a Seok-hyo vinha até ele e sempre fazia ele rir. Logo depois, no Kang-do-no e na Moyeon, ele vai buscar a filha dele na casa dela. E eles conversam e ela até diz que queria que a Yeon-do fosse filha dela também. E olhando as fotos antigas deles, o Kang-do-no até diz que ela é bonita. Eles se olham bem legal e é uma cena bem bonitinha deles. E ele fica para o jantar na casa dela. No Seung-ho doente, ele acorda e vê a Seok-hyo deitada na cama dele. E ele se pergunta por que ela sempre aparece quando ele está doente ou mal, né? E ele manda ela embora, enxotando ela da casa dele. Ela acaba deixando a bolsa no quarto dele e ele vê a carta do hospital. Descobre que ela está doente com câncer. Eles conversam sobre a situação e ele pergunta o porquê de ela não ter contado nada pra ele e se ele era tão insignificante assim como amigo pra ela. Ele chora por isso e ela também se sente bem mal por conta disso. E assim que ele retoma a falar da doença, as mães deles entram na casa e ela pergunta quem que tá com câncer. E o clima não fica nada bom entre elas. E o episódio 9 acaba com essa revelação de ela ter câncer para as mães deles. O episódio 10 começa com a mãe da Seok-hyo muito mal por ter descoberto daquela forma que a filha estava doente e a abraça com todo amor, mas também fica muito brava por a filha não ter contado e ficar todos esses anos ter sofrido por essa situação. Depois disso, elas vão pra casa e a Seok-hyo e a mãe dela contam para o pai e o irmão também sobre a situação. E eles ficam bem tristes com isso também, pois queriam que ela tivesse confiado e contado para eles. Os pais e o irmão dela lamentam pela situação, chorando pelos cantos e lembrando das situações que ela deu sinais. Quando volta pro Seung-ho, mostra um flashback dele indo para os Estados Unidos e encontrando a Seok-hyo com o namorado dela e percebendo que ela está diferente e super magra, mas ele não faz nada e sai dali. E no presente ele tem super remorso dessa situação por não ter feito nada a respeito disso, e que ela tentou várias vezes entrar em contato, mas ele nem sequer respondeu as ligações e mensagens dele. No outro dia, a Moyeon acaba descobrindo por conta da sua mãe e vai consolar a amiga com todo o amor e carinho que ela tem. A mãe da Seok-hyo tá muito mal com a situação e vai até as amigas dela e desabafa bastante com elas, e elas a apoiam e a cuidam muito bem com essa situação, abraçam ela e dizem pra ela desabafar, pois a mãe dela está muito mal. No Kang-do-no e na Moyeon, ele vai atrás dela e como ela está mal com isso, ele a consola e diz pra ela que a Moyeon só precisa ajudar a amiga e sempre confortá-la. Apesar de ela estar muito mal com isso e não querer demonstrar a situação na frente da Seok-hyo, ela chora junto com o Kang-do-no, pensando em que poderia ter ajudado a melhor amiga muito mais. E o Kang-do-no também conta a história de como ele perdeu a esposa dele por conta de um acidente, e que nesse acidente também estava a filha dele, que foi salva também. E a Moyeon também meio que conforta ele nessa situação e eles acabam se beijando e ela sai correndo porque ficou bem sem graça com isso. Na mãe do Seung-ho acaba mostrando que ela precisa ser
ser demitida da empresa porque eles não querem mais os serviços dela. No Sun-ho e a Seok-ryu no parquinho, eles acabam conversando e ele pergunta do porquê dela não ter contado pra ele durante tanto tempo. E eles até brigam, mas ela desabafa com ele bastante a situação. E o ex dela escuta também no fundo, ela desabafando com o Sun-ho. A Seok-ryu acaba escutando os pais dela lamentando por essa situação no terraço. E eles dizem que no passado negligenciavam muito ela e davam mais atenção para o irmão dela do que para ela. E eles choram por conta disso e a Seok-ryu também chora. No outro dia, a Seok-ryu ela foge de casa, pois ela precisava ficar sozinha por conta daquilo. E o Sun-ho vai atrás dela e procura ela por todos os cantos da cidade, na loja de quadrinhos, no restaurante do pai dela e em outros lugares. Mas ele lembra que ela tinha fugido antigamente e que ela estava em uma praia. Então ele vai até essa praia e a encontra. Lá ele consola ela e faz com que ela demonstre e desabafe tudo o que ela estava sentindo na época em que ela estava nos Estados Unidos. E ela chora e desabafa e com isso eles também acabam se abraçando. No pai do Sun-ho, ele acaba vendo novamente a mãe dele com outro cara dando flores pra ela e fica bem triste com isso. Quando volta para o Sun-ho e a Seok-ryu, mostra que o Sun-ho teve a ideia de fazer uma festa surpresa pra ela e todos estão presentes, a Moyeon, os pais dela e o irmão. Cada um deles faz um discurso do porquê ama tanto a Seok-ryu. Eles choram, ela chora e é uma cena bem bonita deles juntos. E o ex dela vê essa cena linda dela sorrindo finalmente e dela feliz com toda aquela situação. O pai do Sun-ho chega em casa e pede divórcio da mãe dele. O ex da Seok-ryu se despede dela por um telefonema e ela diz que tiveram momentos bons, mas que realmente deveriam ter acabado. No outro dia, Sun-ho e Seok-ryu se encontram e se implicam um pouco lá fora. Ele acaba recebendo uma ligação mais pro final do dia e busca a Seok-ryu em casa para levá-la até o aeroporto se despedir do ex dela. Quando eles chegam lá, ela se despede dele, eles choram com isso, mas eles veem que isso é o certo a se fazer. O Sun-ho percebe que ela está bem triste e coloca o paletó dele por cima dela, enquanto ela chora. O episódio 11 começa com a Seok-ryu fazendo um bolo quando eles estavam no ensino médio para o Sun-ho e mostra que ela queria dar esse bolo pra ele, indicando que ela também sentia alguma coisa por ele. Mas eles se implicam naquela época e não rola nada. Na vida real, ela se pergunta se deveria se declarar ou não pra ele, pois já tinha dito que não queria nada com ele, mas diz que já tá feito e pronto. Com os pais do Sun-ho, a casa deles tá bem triste, pois os pais vão se divorciar e eles querem contar pro Sun-ho logo logo. Na casa da Seok-ryu, o Sun-ho vê que a família dela está super bem, super feliz e ele sente inveja um pouco dela. O Sun-ho e a Seok-ryu estão muito tristes, pois o leite vai vencer e eles lamentam por isso, pois não queriam que o leite vencesse. No Kandano, a babá dele não está mais vindo e ele precisa encontrar uma nova babá. E a mãe da Moyeon acaba se candidatando e ele aceita que a mãe da Moyeon cuide da filha dele. E até combina com a Moyeon para eles ficarem de boa com essa situação. Em um jantar com a família do Sun-ho, os pais dele dizem que vão se divorciar e que a mãe dele vai pra África em outra expedição. Ele sai triste e choroso daquilo. Ele vai beber e desabafa com a Seok-ryu, que queria que os pais dele não se divorciassem e que queria que a mãe dele passasse mais tempo com ele e não fosse embora. Ele desabafa com ela e ela o conforta. No outro dia, os pais dele vão para o cartório, mas tem que esperar um mês ainda para assinar e não assinam os papéis ainda. Em casa, a Seok-ryu aconselha a mãe do Sun-ho a não ir embora e ficar com ele, pois ele sente muita falta dela, mas ela vai embora mesmo assim. Na Moyeon, ela sonha com o Kandano sendo o Senhor Lama e salvando várias pessoas. E no dia seguinte ela acorda e a filha dele está na casa dela, porque a mãe dela está cuidando da filha dele. E elas vão para uma sauna e a Moyeon sente que pode sim ser mãe da Yeon-do e elas ficam bem próximas juntas. Em casa, o Sun-ho, triste, se despede da sua mãe, pois ela está indo embora já. E ele fica bem triste com isso, pois ele está indo embora porque não consegue ficar ali na casa por muito mais tempo. No outro dia, ao invés da mãe dele ir para o aeroporto e ir embora, ela não vai e tem uma perda de memória. Ela acaba deixando a sua mala num terminal e vai para a polícia. Eles descobrem que ela está desaparecida e começam a procura atrás dela. Mas mostra que ela acabou se perdendo na floresta, caindo e tropeçando
tropeçando e machucando seu pé. Enquanto o pai do Seung-ho, o Seung-ho e a Seok-hyo a procuram, eles fazem várias procuras. O pai do Seung-ho acaba encontrando ela na floresta caída e a socorre. E eles acabam fazendo as pazes, pois eles sentiam que deveriam conversar um com o outro mais. E eles fazem as pazes, conversam e dizem que se amam muito e que querem ficar juntos. Logo em seguida, o Seung-ho e a Seok-hyo chegam e ele também desabafa pra mãe dele que queria que ela ficasse mais com ele, passasse mais tempo. E eles choram muito com isso. Vão embora e agora os pais estão reconciliados e não vão mais se divorciar. O Seung-ho diz pra Seok-hyo que ele vai trabalhar em outra cidade e vai ficar fora por 2 semanas. Então, eles acabam ficando separados por um tempo, mas ela se sente entediada e vai atrás dele em outra cidade. Encontra ele em um campo de girassóis e ela acaba se declarando pra ele, falando várias coisas lindas e se declarando que ela também gosta dele. E eles acabam se beijando e o episódio 11 acaba com o beijo deles. O episódio 12 começa com ele se estranhando e ela não querendo que ele diga a palavra beijo. Mas já fica bem explícito que eles já estão namorando. Ainda na cidade que eles estão, eles acabam conversando lá fora à noite sobre o que aconteceu e se declarando um pouquinho mais. Na cidade, a Moyeon acaba passando em um teste para ser bombeira e ela vai para esse teste e não sabemos se ela passou ou não para ir para a Antártica. O pai do Seung-ho acaba indo tirar satisfações com um amigo da mãe do Seung-ho, mas ele acaba dizendo que ele é gay e que ele não está dando em cima da mãe do Seung-ho. Então os pais dele saem e tem uma cena fofa deles. No escritório do Seung-ho, a Moyeon acaba descobrindo que os dois estão namorando e fica muito feliz com isso, pois ela torceu por eles muito. E mostra algumas cenas de várias pessoas falando que eles tinham que ser namorados no passado e que isso acabou entrando na mente deles agora. É isso que a Moyeon diz pra eles. Mas ela fica muito feliz. Na Moyeon e o Kang-do-no, ela acaba o convidando para ir acampar e ele aceita e vai com ela. O Seung-ho e a sua funcionária acabam se bicando um pouco, pois ela acaba desligando um telefonema que era que a Seok-hyo estava ligando pro Seung-ho. E ele coloca ela na parede e diz que isso não pode mais acontecer e ela se declara dizendo que gosta dele. Mas ele não gosta disso e diz que já gosta de outra pessoa. E ela fica meio chateada com isso. A Moyeon e o Kang-do-no vão ao acampamento e se divertem horrores lá. O Seung-ho e a Seok-hyo acabam tendo um encontro e vão ao cinema. Mas a Seok-hyo percebe que ele está meio estranho e acha que ele não gosta mais dela. Na Moyeon e o Kang-do-no, eles conversam e ela se declara pra ele, dizendo que ela gosta muito dele e que eles deveriam ficar juntos. Mas o Kang-do-no não quer que eles fiquem juntos e que eles não podem ficar juntos de jeito nenhum. E ele vai embora, pega as coisas e deixa ela bem triste com isso, a rejeitando. No hospital, o pai do Seung-ho e a mãe do Seung-ho foram fazer exames porque ela teve uma perda de memória e eles acham que é Alzheimer. Mas o médico diz que não é e eles ficam bem. Eles até choram pensando que ela poderia o esquecer, mas eles choram juntos ali e é uma cena fofa deles. À noite, a Seok-hyo cozinha no seu curso de culinária e vai levar a comida para o Seung-ho. Mas está cheio de gente lá e eles não acabam ficando juntos. Lá eles têm uma conversa e decidem que eles vão manter o relacionamento deles em segredo e que eles vão manter isso por um tempo, pois não querem que ninguém descubra sobre eles nisso. E mantêm o relacionamento deles em segredo. No outro dia, na casa da Seok-hyo, os pais dela e os pais do Seung-ho vão viajar em uma viagem. E tiram várias fotos. Os pais da Seok-hyo até ficam meio bravos, pois o pai da Seok-hyo não está tirando as fotos direito e tem uma briguinha. No escritório do Seung-ho, ele acaba conversando com o Kang-do-no sobre o Kang-do-no poder fazer um artigo sobre as pessoas que trabalham em obras e pediu ajuda do Seung-ho pra isso. Pela noite em casa, a Seok-hyo e o Seung-ho se encontram e vão ler quadrinhos e acabam se encontrando à noite e conversam. E ela pergunta o porquê de ele estar tão distante contra ela. E ele diz que ele não está distante e sim não sabe mais como se aproximar, pois está se sentindo estranho, mas que ele sim gosta muito dela ainda e que ele nunca vai deixar de gostar dela, nunca. Mais pra noite, ela o convida para jantar dentro da casa dela, o convida para subir no seu quarto e eles acabam tendo uma noite juntos e vários beijos e várias declarações. É uma cena bem bonita deles
ficando juntos na casa dela, com os dois deitados na cama e conversando sobre o que aconteceu na noite passada. Mas o climinha bom deles dura pouco e os pais deles chegam na casa e entram e vê o Seung-ho e a Seok-Hyo juntos na sala, pois eles conseguiram se arrumar rápido e descer a tempo de ficar lá na sala. Os pais deles acham estranho eles estarem ali a essa hora da manhã, mas eles conseguem reverter a situação. Logo em seguida, eles tomam um café da manhã com os pais e eles dizem que querem que os filhos se casem, não um com o outro, obviamente. Quando eles sobem lá em cima no quarto da Seok-Hyo novamente, eles conversam sobre ela não querer contar para eles sobre o relacionamento deles. E ela diz que não quer contar, pois acabou de terminar um relacionamento, acabou de terminar um noivado e que eles vão pensar que ela é irresponsável e que não tem os sentimentos verdadeiros. Ele entende isso e a conforta, a apoiando também. Logo em seguida, eles passam vários momentos fofos juntos, brincam um pouco e tem momentos fofos juntos. À noite, a Seok-Hyo vai fazer um jantar para eles lá no escritório do Seung-ho, mas o amigo do Seung-ho chega e eles têm que se esconder. Quando eles estão escondidos, ela diz que está apreensiva, pois sua prova de culinária está chegando e diz que não sabe se vai passar de primeira. Mas o Seung-ho a apoia e diz que ela é ótima no que ela faz e que sim, ela vai passar de primeira. E eles se beijam numa cena fofa entre eles. Logo em seguida, o Kang Do-no e a Moyeon se encontram e ele diz pra mãe da Moyeon que ela não pode mais cuidar da Yeon-do. E ela fica triste com isso e a Yeon-do também fica triste, pois gostava de ficar com a mãe da Moyeon. No teste de culinária da Seok-Hyo, ela faz esse teste, mas não fica claro se ela passou ainda ou não. Quando o teste acaba, o Seung-ho vai entregar flores para Seok-Hyo para parabenizá-la por ter feito o teste. Mas quando estão chegando no escritório do Seung-ho, encontram o irmão dela e ele vai até o escritório junto com eles. Lá no escritório, a amiga do Seung-ho acaba falando pra eles que os potes de suplemento que o irmão da Seok-Hyo tinha estavam mofados e que era por isso que ele não estava vendendo, pois as pessoas estavam falando muito mal dos suplementos dele. E a Seok-Hyo fica muito brava com o irmão e diz pra ele que ele é um irresponsável e maluco, o levando até a casa deles e falando para os pais a situação. Nisso, o pai dele briga bastante com ele, mas a mãe diz que está muito decepcionada, pois sempre confiou no filho querido dela. Na Moyeon e o Kang Do-no, a Moyeon está triste, pois o Kang Do-no não gosta dela, mas ela pede para que ele não seja indiferente com ela e que a trate bem. Mas ele ainda continua dizendo que não gosta dela. Na casa do Seung-ho, os pais dele estão se dando bem finalmente e tem uma cena fofa entre eles. Na Seok-Hyo e seu irmão, eles conversam e ela diz que ele não é irresponsável e sim que ele tem que virar adulto finalmente e fazer as coisas direito na vida dele. E ele aceita os conselhos e leva isso pra vida. E eles têm uma conversa super fofo de irmão e irmã. Na janela pela manhã, a Seok-Hyo conta pro Seung-ho que ela passou sim no teste e que eles poderiam se encontrar para comemorar em seguida. Eles se encontram, conversam e comemoram dando um abraço. Mesmo escondidos, eles comemoram juntos. Na Moyeon, ela acaba indo no cemitério ver a sua ex-comandante que morreu num acidente em que elas estavam trabalhando, pois ela se arriscou. A Moyeon vai visitá-la nesse cemitério. Lá ela encontra o Kang Do-no e a Yeon-do visitando a mãe dela que morreu. E descobrimos que o Kang Do-no não é pai da Yeon-do, e sim o tio. E que no acidente não morreu apenas a mãe da Yeon-do, e sim o pai e os avós, que morreram nesse acidente, e o Kang Do-no que teve que cuidar da filha deles. E sim, ele é apenas o tio da Yeon-do e que ficou cuidando dela esse tempo todo. A Moyeon acaba escutando tudo e eles conversam depois disso, e ele conta tudo isso pra Moyeon, que ele é o tio da Yeon-do e não o pai. E ela tenta consolar ele com isso, até consegue, eles têm uma conversa bem bonita. O Seung-ho, ele recebe um prêmio de arquitetura e fica muito animado, pois quer que a Seok-Hyo vá com ele. Na Seok-Hyo, ela recebe a notícia de que não passou em vários testes que ela fez pra se candidatar a vagas de emprego. Então, como ela não consegue, ela fica bem triste e quando conversa com o Seung-ho e ele pede para ela ir no evento com ele, ela diz que não quer ir junto com ele por conta de não estar conseguindo trabalhar no que ela quer. O irmão da Seok-Hyo, pela manhã, vai atrás do emprego antigo dele e consegue ser recontratado. À tarde, o Seung-ho vai para a casa da Seok-Hyo e a procura, mas acaba encontrando um papel que diz que ela quer ir para os Estados Unidos fazer faculdade lá. Mas ela diz que aquilo não está na cabeça dela e que ela não vai mesmo querer ir para lá. Mas ele viu que ela fez várias pesquisas
coisas e fica bravo com ela por conta disso. Eles brigam no carro e ela fala que está bem apreensiva por não estar conseguindo um emprego e sabe que é porque ela tem um currículo bom e que uma vaga na culinária não é pra ela a esse momento. Ela fica triste, sai do carro após a conversa e não quer que ele vá atrás. Ela pede um tempo pra ele de uma semana pra que ela pense no que ela quer fazer. Na Moyeon e o Kang-do pela noite, ela se declara pra ele novamente e ele a leva bêbada para a casa dela. Chegando lá, ele se declara pra Moyeon na frente da mãe dela. A mãe dela não fica com uma cara muito boa, mas a Moyeon adorou que ele fez isso. Não na frente da mãe dela, óbvio, né? Mas no outro dia, Seok-hyo e Sun-ho estão mal, pois não estão mais se vendo, pois ela pediu um tempo e os dois sofrem com isso. Ele vai para o seu trabalho normalmente e acaba sofrendo um acidente e vai para o hospital. Lá, a Seok-hyo vai atrás dele e diz que o ama, pois não estava mais aguentando ficar longe dele, e ele fica feliz por ter visto ela, pois estava com saudades. O episódio acaba com essa declaração dela dizendo que o ama. O episódio 14 começa com vários momentos deles, um compilado de momentos deles fofos e ele pensando que quer se casar com a Seok-hyo finalmente. E mostra de novo o acidente dele, como que aconteceu, e ela se declarando pra ele novamente dizendo que o ama. E ele fazendo todos os preparativos para pedir ela em casamento. Na Moyeon, ela briga com a mãe dela, pois a mãe dela não aceita que o Kang-do vai ser o seu namorado. Mas ela fica muito feliz, pois o Kang-do finalmente se declarou para ela. E que ela não se importa com a opinião da mãe dela. Na Moyeon e na Seok-hyo, as duas conversam sobre o que aconteceu com a Moyeon e de tudo que estava acontecendo do Kang-do ter se declarado para ela. A Seok-hyo fica chocada com as revelações da sua amiga e diz que precisa prestar mais atenção na amiga, e é verdade. Mas as duas se apoiam mutuamente no que estão fazendo. O Sun-ho está conversando com o Kang-do na lojinha de conveniência e eles conversam sobre o projeto deles lá que o Kang-do quer fazer. E o Sun-ho e a Seok-hyo fazem um plano para que ele se encontre com a Moyeon. Eles acabam levando os dois para o parque e os dois conversam lá e se declaram um para o outro. Ela diz que escutou que ele tinha se declarado e ele até beija a Moyeon, mas fica envergonhado, mas eles continuam conversando sobre isso e como gostam um do outro e que estão namorando finalmente. O Sun-ho faz com que a Seok-hyo grave vídeos para o seu canal no YouTube novamente. E ela grava e diz que está envergonhada em fazer aquilo novamente e se não desse certo, ela ficaria triste com isso. Mas ele apoia ela bastante com isso e ela grava um vídeo sobre uma receita de brócolis, couve-flor e arroz. Na Moyeon, a mãe dela continua dizendo que ela não pode ficar com o Kang-do, mas ela traz até um presente pra mãe dela, mas a mãe dela continua dizendo que ela não pode namorar o Kang-do. A Moyeon diz que gosta muito do Kang-do e que não vai abrir mão dele. Nos pais da Seok-hyo, a mãe dela finalmente diz pro pai que eles têm que fechar a loja que eles têm, o restaurante. E eles vão fechar o restaurante, eles têm várias lembranças, mas que eles vão fechar e que não vai mais ter o restaurante da família da Seok-hyo. No outro dia, o Sun-ho faz vários preparativos para que o pedido de casamento seja perfeito. Mas ele acaba fazendo vários descuidos, acabam dando várias coisas erradas e ele queima a camiseta, o carro dele é guinchado, o bolo cai no chão e ele não consegue pedir ali a mão da Seok-hyo em casamento por enquanto. Nas mães deles, a mãe do Sun-ho acaba percebendo que a mãe da Seok-hyo não consegue fazer uma viagem por conta de dinheiro. E ela vai lá e oferece dinheiro e que ela vai pagar a viagem de cruzeiro que elas estavam programando com as amigas. A mãe da Seok-hyo fica muito brava com isso e elas brigam horrores e a mãe da Seok-hyo pensa que ela não tem dinheiro, mas não quer caridade. Elas jogam várias coisas na cara uma da outra, principalmente sabemos que a mãe da Seok-hyo foi paga para cuidar do Sun-ho quando pequeno e que ela às vezes negligenciava a própria filha dela. Elas brigam bastante com isso e dizem que nunca mais vão ser amigas. No escritório do Sun-ho, voltando para o pedido, ela acaba vendo uma mensagem no vídeo dela e diz que a mulher se sentiu muito bem comendo a comida dela. Ela fica super feliz com isso e até conta alguma história triste de ela quando estava doente com câncer. O Sun-ho vê que não está nada bem e ali ele conversa e começa a se declarar para ela e a pede em casamento. Mas ela diz que ali não era o momento e diz que não aceita se casar com ele agora. No outro dia ele conversa com o Kang-do e pede para ele o que poderia ter acontecido para ela ter recusado o pedido de casamento dele. O Kang-do dá várias ideias, mas eles chegam
chegam à conclusão que ela estava com fome e que haviam vários sinais para ele não pedir ela em casamento naquele dia. No outro dia ainda, a mãe da Moyeon acaba vendo os três juntos, o Kang-do, a Moyeon e a Yeon-do juntos, felizes, e vê eles como uma família finalmente, e percebe que não pode deixar a filha dela sofrer com isso e aceita o relacionamento dos dois, aceitando eles, indo até fazer um almoço com os três e amando eles do jeitinho que eles são. O Seung-ho vai beber, pois ele está triste pela Seok-hyo ter o rejeitado, mas ela diz que não o rejeitou e só queria conversar com ele quando ele estivesse sóbrio. Quando ele fica sóbrio, eles conversam e ela diz que acha que eles estavam bem, perfeitamente como eles estavam. Ele se declara pra ela, falando que eles poderiam estar muito melhores com um casamento, mas ela diz que não quer se casar por causa da doença dela e que essa doença pode sim no futuro se agravar e acontecer com ela novamente, e que ela não pode evitar de pensar isso, de que ele poderia perder ela em algum momento. Mas ele diz que isso não é nada e que quer ficar cada minuto da vida dele, não importa o quanto tempo que se passa, ele quer ficar do lado dela. Eles se abraçam com a revelação pros pais deles que eles estão namorando. O Seung-ho diz para todos que eles estão em um relacionamento sério e os pais deles acabam ficando bem tristes, pois as mães deles estão brigadas. Então eles não aceitam de primeira o relacionamento deles, mas o Seung-ho e a Seok-hyo ficam firmes sobre isso e não se abalam nem um momento. Ambos conversam com seus pais em casa, tanto o Seung-ho conversa com os pais dele, tanto a Seok-hyo conversa com os pais dela. Até o irmão dela zomba dela, não acha que o Seung-ho deveria namorá-la. Eles conversam sozinhos, os pais, depois também. Logo em seguida, eles se encontram no quarto da Seok-hyo e conversam por os pais estarem confusos e que eles sabem que não estão fazendo nada de errado, por isso continuam juntos e muito bem. O Seung-ho pede ela em casamento de novo nessa cena e ela aceita ele de bom grado. Dessa vez, ela não recusa o pedido de casamento dele e rola uma cena bem fofa deles dois. No outro dia, a Moyeon está se preparando para ir ao encontro com o Kang-do e a Seok-hyo está indo para a casa dela também. Mas esse encontro não acontece por agora, pois o Kang-do recebe uma ligação do Seung-ho para eles irem fazer o projeto que eles estavam programando de fazer. A Moyeon fica um pouco chateada, mas vai também junto no escritório do Seung-ho. A Seok-hyo também vai. Depois de saírem do escritório do Seung-ho, Moyeon e Kang-do vão para uma lanchonete contar para Yeon-do sobre o relacionamento deles. A filhinha deles é super fofa e aceita muito a Moyeon como sua mãe. A Moyeon faz um discurso dizendo que queria ser a mãe dela e eles são uma família feliz e se aceitam demais. Ele até acaba chorando com a situação. A Seok-hyo está recebendo diversas mensagens nos comentários dos seus vídeos e ela vê um comentário de uma mulher também com câncer que não consegue se alimentar direito e que gostaria de comer a comida dela. Ela não sabe como responder essa pergunta. E eles estão juntos tentando resolver as vidas deles e tem uma cena deles no escritório. Na casa da Seok-hyo, o irmão dela dá um presente para os pais. Eles acham que é falcatrua, mas não é dessa vez, pois o irmão dela está como uma pessoa ajeitada. Ele dá um presente para que os pais dele fiquem bem de saúde. E ali tem uma cena de família legal entre eles. Eles acabam contando para os filhos que o pai dele vai fechar a lanchonete. A Seok-hyo fica bem triste e vai até consolar o pai, mas acabam tendo uma cena feliz entre eles, pois ele vai se aposentar finalmente. No outro dia, o projeto que o Seung-ho e o Kang-do estavam fazendo era reformar a casa daquela senhora que morava em uma favela. Eles acabam indo lá, a Seok-hyo e a Moyeon vão também, e o amigo do Seung-ho vai também, e eles acabam reformando essa casa e fazem da vida dessa senhorinha muito melhor, pois ela agora não tem mais mofo, ela tem uma casa melhor. Eles arrumam a casa dela e reformam muito bem. Ela fica muito agradecida com eles e diz que vai viver muito bem ali. À noite, as amigas das mães do Seung-ho e da Seok-hyo fazem um plano para que elas parem de brigar e colocam elas juntas no lugar que elas sempre vão. Mas lá elas não fazem as pazes e acabam brigando novamente. No outro dia, a mãe da Seok-hyo está passando pelo bairro e acaba escutando outras mulheres lá da vizinhança falando mal dela e da sua família. Ela vai lá e começa a bater nessas mulheres para se defender. A mãe do Seung-ho chega e ajuda ela na vingança e começa a bater nessas mulheres também. Elas acabam indo para a delegacia por causa das agressões. Saindo da delegacia, elas acabam tendo uma conversa no terraço e acabam se resolvendo. É uma cena bem linda delas conversando e falando que a amizade delas é super importante e que elas nunca mais vão brigar. E que sim, elas agora apoiam completamente o Seung-ho e a Seok-hyo que eles se casem e que eles
eles não vão ficar mais contra o relacionamento deles. E sim, todos agora apoiam qualquer coisa que a Seok-Ryu e o Seon-Ho façam da vida deles. E choram também bastante ali no terraço. No outro dia, o pai da Seok-Ryu se prepara para ir para o seu último dia de trabalho. Quando muda para Moyeon, nós descobrimos que ela passou no teste e ela vai agora morar no Polo Sul. Ela não sabe como contar isso para o Kang-do e a Yeon-do e fica com um semblante um pouco triste com isso. No restaurante do pai da Seok-Ryu, ele acaba recebendo a sua última cliente que comia ali há 10 anos atrás e que voltou hoje e que poderia ter se arrependido de não ter ido ali antes. E também à noite, ele acaba recebendo toda a sua família ali para comer uma última vez. E sabe que vai sentir muita falta disso, pois era uma coisa que ele gostava muito de fazer e cozinhar era a sua paixão. Eles comem todos juntos e saem depois também, fechando a loja para sempre. À noite mais, a Seok-Ryu e o Seon-Ho acabam indo para uns degraus conversar. E lá ela dá uma comida para ele e também se declara sobre o amor que ela tem por ele. E também propõe ele em casamento, pois ele já tinha pedido 2 vezes e ela queria pedir uma também para ele não ficar em desvantagem. Ele aceita a proposta dela e o episódio 15 acaba dessa forma. O episódio 16 começa com os pais deles comendo uma refeição na casa da Seok-Ryu. Logo em seguida, o Kang-do vai para o lugar onde a Moyeon trabalha e descobre que ela vai para o Polo Sul conversando com os colegas de trabalho dela. Ele fica triste com a notícia, mas não fala para ela que descobriu. E eles saem em um encontro super fofo dos dois. Enquanto isso, na academia do irmão da Seok-Ryu, rola um clima entre a Na-yeon e o irmão dela. E em seguida, a Moyeon liga para Seok-Ryu para contar que ela vai se mudar para o Polo Sul por uns meses. A Moyeon está muito triste que não contou ainda para o Kang-do, mas a Seok-Ryu vai lá e leva um bolo para ela. Tem uma cena fofa das duas, mas a Moyeon expulsa ela da casa dela, pois ela precisa pensar no que vai fazer com o Kang-do ainda. E a Seok-Ryu sai e vai nos braços do Seon-Ho. No outro dia, as mães deles já são amigas novamente e as duas se ajudam mutualmente, uma ajudando a outra, ensinando como cozinhar e a outra ensinando a como falar inglês. Os pais deles também estão juntos conversando e bebendo, um ensinando ele a tirar fotos finalmente. A paz reina entre eles agora. Na Moyeon e no Kang-do, ela acaba dando um presente pra ele, que são 4 camisas para representar a família deles. Uma pra ele, uma pra ela, uma pra Yeon-do e uma pra mãe dela. E ele também tem um presente. Ele acaba comprando roupas de frio para ela ir para o Polo Sul e diz que apoia ela nessa viagem que ela vai fazer, pois é um sonho desde criança que ela tem. A Yeon-do também escuta no fundo essa conversa que eles têm e ela diz que também apoia que a Moyeon vá para o Polo Sul, seguir o sonho dela de fazer isso. E eles se abraçam, se curtem e são realmente uma família agora, pois estão juntos e não vão se separar por causa de 1 ano que ela vai ficar fora. Ele sempre vai apoiar ela para fazer isso e ele diz isso bastante pra ela. Com o Seon-Ho e a Seok-Ryu, eles acabam fazendo uma caminhada e acabam lembrando de vários locais e vários momentos que eles tiveram na infância e na adolescência deles. E eles vão fazendo essas memórias e são cenas bem legais. Acabam chegando no restaurante do pai da Seok-Ryu e veem que ele já está sendo reformado. Mas ela tem lembranças lá e fica triste com isso, mas acha o lugar bem bonito. Logo em seguida, o Seon-Ho diz que aquele ali vai ser o restaurante dela e que ele que estava reformando para que ela pudesse usar. Ela fica super grata por isso e vai ser muito feliz ali com o novo restaurante dela. E mostra também que o pai dela que está dando isso pra ela, que fez um acordo com o Seon-Ho para fazer em sigilo, mas que ele deu essa permissão pro Seon-Ho planejar e fazer tudo certinho e que o pai dela está por trás disso e é o presente dele pra ela. No outro dia, eles fazem uma festa, entre aspas, de despedida pra Moyeon em uma loja de conveniência. Acabam lá pegando bebidas e conversando entre eles. O Kang-do também está lá. E se despedem dela, pois no outro dia ela já vai para o Polo Sul. No dia seguinte, a Yeon-do e a mãe dela se despedem da Moyeon. O Kang-do a leva para o aeroporto e eles se declaram um para o outro também, o dizendo que amam um ao outro e que vão estar sempre juntos um com o outro. A Seok-Ryu finalmente responde o comentário da sua seguidora dizendo que ela tem um restaurante e que a moça pode ir sim comer a comida dela no restaurante. E mostra ela abrindo o restaurante e o nome é Cozinha Arco-Íris. E mostra eles lavando os pratos e
se programando para eles abrirem o restaurante novo da Seok-hyo. Logo em seguida, eles vão para uma prova de vestidos, pois o casamento está chegando. Mas a Seok-hyo pede para que eles adiem o casamento por 1 ano, pois ela quer que a amiga dela, Moyeon, esteja no casamento e que não faz nenhum sentido que a Moyeon não esteja lá. E dá a ideia que os pais do Seok-hyo renovem os votos deles. Eles renovam e fazem uma cerimônia de casamento com todo mundo reunido e renovando os votos com o amor deles maravilhoso. 10 meses se passam e mostra várias coisas que os dois construíram. A Seok-hyo finalmente abriu o seu restaurante e ele está bombando, até mesmo já ganhou um prêmio. O Seung-ho também está fazendo várias coisas como arquiteto e é uma pessoa maravilhosa, pois está fazendo vários projetos comunitários na arquitetura também. E as mães deles se gavam disso. Na academia, o irmão da Seok-hyo tá sendo o personal e ele conseguiu o seu certificado para ser o personal. E ele ajuda a Nayeon também com isso. Rolando um clima entre eles. Não diz pra gente se eles ficam juntos, aqui é o final deles, mas a gente queria que eles tivessem ficado juntos também. O final da Moyeon e do Kang-do é ela sim no Polo Sul e eles juntos ainda, só que ela acaba ainda estando lá no Polo Sul e dizendo que ele vai visitar ela com o tempo, mas que ela vai voltar sim logo logo. No restaurante da Seok-hyo, a moça que escreveu os comentários está bem agora e vai no restaurante arco-íris da Seok-hyo, mas ela não diz que ela é a seguidora. Mas em seguida a Seok-hyo descobre que ela é. Mostra pra gente que o Seung-ho está programando fazer a casa deles e está indo atrás de todos os preparativos. E o final deles é exatamente isso. Eles indo, implicando um com o outro sempre, e indo a caminho da casa própria deles. E agora sim, eles vão morar juntos, pois se amam muito. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Clica no like aqui embaixo, se inscreve no meu canal e bye bye! See you!